Há muito de história na ficção. Estabelecer paralelos entre o real e o imaginário, além de saudável para a mente humana, permite que o conhecimento se fixe da melhor forma. É a junção da obrigação com o entretenimento, o momento onde as barreiras se apagam. Em uma das aulas de história sobre a queda do Império Romano e a transição para a Idade Média, representações como O Senhor dos Anéis, Game of Thrones e Harry Potter aguçaram nossa imaginação, permitindo a descoberta de novos conceitos. A última obra, no entanto, com o fascínio que despertava nos alunos e o objetivo de aproximar a ficção ao ensino de história, gerou o questionamento: o que podemos aprender sobre o período medieval lendo Harry Potter? Os convido para o passeio por Hogwarts. Em primeira instância, que observemos as referências mais óbvias. Godric Gryffindor, fundador da Grifinória, ser um cavaleiro, construiu a casa digna dessa honraria. O fundador da Casa Sonserina, Salazar Slytherin, teve sua inspiração vinda de um ditador português chamado Antônio de Oliveira Salazar, sendo este um homem da modernidade, e Alonso Salazar de Frias, um inquisidor espanhol conhecido como advogado das bruxas, que defendeu o direito a provas concretas e baseadas no empirismo. Ele viveu durante a Idade Média. Apesar de sua magia, a escola de Hogwarts trabalha com um sistema muito tradicional, com a falta de pesquisa e desenvolvimento de pensamento crítico e livre, com livros e assuntos proibidos, muito se assemelhando às discussões realizadas nas aulas de história sobre Index Librorum Prohibitorum, publicados a partir do século XVI na Europa. E um paralelo com essa lista de publicações proibidas pode ser feita com a seção reservada da Biblioteca de Hogwarts, criada com o mesmo intuito do Index. Esconder e dificultar o acesso a livros perigosos ao ponto de dar poder suficiente para destruir o mundo bruxo ao seu leitor, pois ao mesmo tempo que a evolução provém do conhecimento, a ignorância mantém uma população controlada. Apesar de todos os esforços de Hogwarts para manter os livros fora do alcance dos alunos, Harry, Ron e Hermione, assim como Tom Riddle, puderam invadir a seção restrita para roubar e ler os livros que precisassem para construir novos conhecimentos. Assim como a igreja escondeu as obras que lhe agradavam, mas não poderiam garantir que nunca fossem lidas. A partir disso, poderíamos entrar nas matérias lecionadas, e esse vídeo levaria dias para ser assistido de maneira integral. Mas muitos temas estudados na famosa escola de bruxaria de Hogwarts também estão enraizados na tradição medieval, como poções, alquimia, o herbário, adivinhação e astronomia, todos evidenciados e glamorizados no medievo e representados em Harry Potter. No fim, a arte rompe barreiras, isso não é segredo para ninguém. Podemos citar inclusive a arte da tapeçaria, também comentada e discutida ao longo da pesquisa, que se mostrou presente na saga duas vezes e teve influências diretas no desenrolar da história, fazendo um emaranhado de conexões. A pesquisa foi conduzida inicialmente pelos próprios alunos, de maneira individual, valorizando seu método de aprendizado e pessoal, suas percepções sobre a saga, tanto literária quanto audiovisual, e posteriormente apresentada para toda a turma. Logo depois foram reunidos os alunos pesquisadores para a construção de um artigo, dessa vez utilizando referências bibliográficas, evidenciando suas impressões e trazendo a história distanciada de um olhar místico sobre o medievo. O trabalho nos permitiu uma experiência diferenciada acerca da aprendizagem histórica, ainda mais em um aspecto de pandemia, e fez com que experimentássemos o ofício de historiador-pesquisador. Como resultado, aponta-se a construção de um artigo em conjunto com o professor, fazendo uso de uma revisão bibliográfica para nortear outras experiências vindouras sobre a relação história-literatura de ficção. Entendendo, do ponto de vista do ensino de história, tratar a literatura como uma fonte ou um recurso para conhecimento de temas relacionados a um período histórico específico. Para concluir, podemos citar Carl Jung. A totalidade de um homem se faz na capacidade de gerar e entender símbolos. Essas referências medievais, mesmo que teatrais para propósitos diferentes das obras da Idade Média, demonstra um cuidado que a ficção tem de reparar nos detalhes, de inserir o leitor ou o telespectador em um mundo que não lhe pertence originalmente. É de fato a inserção de alguém na história ficcional, mas se for atento o suficiente para ver e se for esperto o suficiente para compreender, os limites da história se rompem e tudo que nós podemos enxergar é uma longa conexão entre fatos e livros.